Temporada de resultados vai começar na Bovespa nesta semana. E a grande pergunta que os investidores fazem nessa época é quais ações que devem surpreender positiva ou negativamente no mercado de ações. Para isso, o Infomoney trouxe aqui dois gestores para falar um pouco da expectativa dos balanços referentes ao quarto trimestre de 2015 e também dos balanços de 2015. Trouxe aqui Cassiano Leme, gestor da Constância Investimentos, e Pablo Spayer, diretor da Mirai Asset Corretora. Bom, primeiramente, Pablo e Cassiano, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Bom, vamos começar fazendo um overview de como foi a temporada o quarto trimestre. A gente sabe que a economia vem dando cada vez mais sinais de preocupação e um ponto interessante foi o dólar ficando praticamente estável em relação ao fechamento do terceiro trimestre para o fechamento do quarto trimestre. Em cima disso, quais setores que o investidor precisa ficar mais atento nessa temporada de balanços? Pode começar, Cassiano. Então, Salomão, a gente está vivendo uma economia muito volátil, né? Uhum. Então, a nossa expectativa é que muitas empresas, muitos setores possam surpreender nesse trimestre, e a partir desse trimestre começarem a apresentar mudanças nos padrões de resultado que a gente vem observando nos últimos trimestres, né? Então, a questão do dólar que você aponta, para começar com essa, né, de fato o dólar ficou parado em relação ao terceiro trimestre nas datas finais. Uhum. Mas na média do trimestre o dólar sofreu uma apreciação, uns 12%, 15% do dólar médio. Então, o que eu esperaria que isso acarretasse para muitas empresas é que aquelas empresas que têm dívida em dólar não vão ver o impacto da variação cambial sobre seu endividamento. Mas para aquelas empresas importadoras ou exportadoras, elas vão sentir ainda um pouco de impacto da mudança no câmbio, né? Então, positivamente ou negativamente, como for o caso. A gente viu, por exemplo, ao longo dos trimestres, empresas exportadoras que tiveram um bom resultado operacional, mas na linha final vinha o prejuízo, né? Nesse quarto trimestre, as empresas devem, então, apresentar um resultado positivo, né? Não tendo esse impacto de variação, correto? Eu acredito que sim. Agora, completando, concordo com o Cassiano. Acho que se a gente olhar em julho, o dólar estava 3,20, né, Cassiano? Aí termina o dólar a 4, aí também terminou a 4, então a gente pode botar um médio, como ele disse, uns 3,60. Então, as empresas que têm dívida em dólar, como ele mencionou bem, talvez não tenham percebido muito essa variação. Você pode até perceber que os contratos de hedge de dólar, no começo desse ano, eles caem bruscamente, né? A volatilidade do dólar também diminuiu. Acho que a gente teve um pico de estresse bastante forte, né? Você vê empresas exportadoras, como a gente viu hoje no Jornal Valor, que saiu aí o caso da Eldorado, que teve o primeiro resultado em 2015, de lucro forte, né? Boa parte desse resultado é devido ao dólar, né? A gente está esperando outra, hoje a Fibria, fechando o mercado, vai divulgar o resultado também, pode corroborar o que a gente está esperando, mas acho que sim, acho que a gente pode esperar empresas exportadoras, e do outro lado da moeda também, as importadoras também vão sofrer um pouco mais. Acho que a expectativa é de que empresas importadoras venham a sofrer com esse dólar alto, né, com um dólar médio alto durante o período, e empresas exportadoras tenham um resultado um pouco mais positivo do que talvez a gente esteja esperando. Só para deixar claro, a gravação está acontecendo hoje, quarta-feira, 27 de janeiro. Já começou a temporada de balanços com o Santander divulgando o resultado antes da abertura do pregão. A Fibria, uma das campeãs da Bolsa em 2015, vai divulgar o balanço depois do fechamento do pregão, e ela é uma dessas, por ser exportadora, ela tem esse perfil que o Paulo explicou muito bem. Bom, já demos o gancho para Santander, vamos falar um pouquinho do setor financeiro que... a gente pode dizer que era um dos setores preferidos, principalmente para gestores, analistas fundamentalistas, mas de outubro para cá, ele vem tendo uma queda bem forte nas ações, muito por conta da expectativa de que os resultados em 2016 parem de mostrar aquele crescimento que vinha mostrando nos últimos anos. E até hoje mesmo, né, dia 27, o Credit Suisse soltou um research relembrando a análise que ele fez em outubro, quando ele cortou a recomendação dos bancos e falou que o cenário ainda está pior. Então, mesmo com a queda de média de 20%, 25% de queda de outubro para cá,
ele não vê um momento para entrar no setor financeiro. Vocês estão preocupados também com o balanço do setor financeiro? Olha, eu acho que a nossa economia está indo muito mal, né? Nós estamos enfrentando uma tremenda recessão, o ano de 2016 não deve ser diferente, e eu tenho pouca dúvida que isso vai ter um impacto sobre o resultado dos bancos, sobre o balanço dos bancos, né? Então, me parece evidente que a inadimplência ao longo do tempo deve subir para refletir a piora da qualidade de crédito das empresas. Também o crescimento das carteiras de crédito, né, deve sofrer uma redução, porque numa economia dessas, normalmente o que você observa é uma diminuição da demanda por crédito, um aumento nos spreads, nos custos finais por tomador. Então, não é um ambiente facílimo dos bancos navegarem, né? Isso posto, a gente acha que os bancos brasileiros eles são muito bem capitalizados, eles já vêm se preparando para esse cenário há algum tempo, né? Então, com as várias revisões de carteira que os bancos privados principalmente fizeram ao longo do último ano, ou mesmo 2 anos. O spread ajuda a compensar um pouco e os preços de fato caíram bastante, né? Então, eu concordo com a análise do Credit Suisse de que a tendência de resultados talvez ela venha a se arrefecer, né? É difícil hoje antecipar o quanto, né? Eu acredito que nesse 4º trimestre em particular a gente ainda não vai ver um impacto muito relevante dessas tendências, mas por ano 2016 vamos continuar a ver. E a pergunta mais difícil de responder é como isso se encaixa com o preço, evidentemente. A gente acha que, seletivamente, há sim oportunidades interessantes com horizonte de médio prazo no setor financeiro brasileiro. Mesmo com uma perspectiva não muito favorável, a queda das ações acaba deixando uma margem de segurança, né, para que o risco-retorno acaba... Exatamente. Legal. Ainda sobre o setor financeiro, Pablo, tem algum ponto que você gostaria de pontuar sobre essa expectativa de balanços em 2016? Sim, eu cheguei a ler outros research também, não só do Credit Suisse, hoje também divulgaram, acho que do Bradesco também, entre outros. Eu acho que está havendo uma certa moderação quanto ao mercado de crédito, como ele disse, aliado a uma certa expectativa de aumento de inadimplência, principalmente para os bancos públicos, eu acredito, né? Que nem o Santander, a gente conversou mais cedo hoje, divulgou, o resultado dele veio um pouco inferior, a inadimplência veio estável e o PDD aumentou um pouco, né? Aumentou, né? Então, eu acho que a gente pode esperar um pouco de expectativa de um pouco de aumento de inadimplência, principalmente no setor imobiliário, para os bancos públicos. Entendi. Muito bom. Bom, a gente já falou um pouco de empresas dolarizadas, tanto no lado do custo como no lado da receita. Já falando do setor financeiro, agora outro setor que vale a pena ficar de olho são das empresas de consumo e varejo, né? Principalmente as empresas de consumo, que alguns cases que a gente tinha clássicos como ações mais defensivas, por resultados mais resilientes, e acabaram decepcionando ao longo de 2015, inclusive acumulando fortes perdas. Para essas empresas voltadas para o segmento de consumo, principalmente consumo não cíclico, eles ainda devem sofrer com expectativa de inflação alta, com a economia em recessão, ou o mercado já precificou um cenário muito ruim para elas? Bom, é difícil dizer, né? Se a gente tivesse certeza, seria sempre mais fácil gerir a carteira. Mas uma das tendências mais marcantes que eu acho que a gente está vivendo na economia brasileira é a queda na conta de consumo das famílias. Esse é um processo que ele começou em 2015 e ele deve se acelerar, na nossa opinião, em 2016. Então, a velocidade com que ele entra para cada empresa individualmente não é homogêneo, então vamos observar como vem esses resultados do 4º trimestre. Eu acredito que em grande maior parte das empresas você deverá observar uma piora na demanda, uma piora nas condições de negócio, pioras nas margens. Eu acho que isso aí vai ser bastante típico, né? Ficarei surpreso se empresas mostrarem resultados muito, muito bons. E ao longo de 2016 eu espero que esse processo até se aprofunde, né? Então, em relação ao segmento de varejo e de consumo em geral, eu acho que vale a pena para o nosso espectador ficar de olho naquelas empresas que têm maior alavancagem operacional, porque aquelas
empresas que têm uma estrutura de custo fixo muito elevada, muito rígida, né, com margens baixas, tendem a receber o impacto na linha de lucro muito mais rápido do que as que não têm, né? E também aquelas empresas que têm mais endividamento. Então, não é difícil de distinguir entre o grupo de varejistas e de consumo discricionário, né? As empresas que têm essas estruturas mais pesadas e mais difíceis de carregar provavelmente sofrerem mais já nesse quarto trimestre. Eu acho que é importante, acho que o setor de consumo é um setor muito importante, né? Sempre lembrando que no PIB é um percentual muito relevante no nosso PIB, né? No PIB de qualquer país. E eu acho que as mudanças que a gente viu na economia no final do ano passado foram muito fortes, né? Foram muitas mudanças exógenas no mundo inteiro, globalmente e localmente. Então acho que a gente tem que olhar com cuidado para essas empresas de consumo, para ver o quanto a desaceleração econômica, quanto que a alta do dólar, quanto que o estresse do Fed subjuro lá fora fez com quanto que impactou nos respectivos balanços dessas empresas. Acho que vai ser essa temporada de resultados vai ser uma temporada bastante interessante para o Brasil. Legal. Até pegando um pouco o gancho que ele falou do dólar, né? Uma coisa para lembrar sobre muitas empresas de consumo é o impacto das commodities e do dólar, né? No ciclo delas. Então, uma empresa que tenha... A gente pode pensar numa empresa de vestuário, ela está exposta ao dólar, está através do algodão, né, no preço da roupa, também é o preço commodity do algodão. Uma empresa de alimentos está exposta ao custo em reais da soja, do milho, da carne, etc. Né? E isso tem que passar pelos estoques. Então tem um processo... às vezes de uma base de custos em dólar se defrontando com um consumidor em reais mais apertado. Né? E corroborando o que você disse, tem empresa que no caso é exportadora, por exemplo, de alimentos, que ganhou mais dinheiro apostando no dólar, na alta do dólar, fazendo hedges cambiais. Né? Você vê empresas, nomeando aí uma Ambev, por exemplo, que acabou tendo, eu li no Bloomberg isso, acabou tendo um custo muito alto no hedge cambial e acabou offsetting, né, o ganho da commodity. Né? Então acabou compensando, você ganha no câmbio, você ganha no hedge, mas você perde na commodity. Então acho que vai ser interessante mesmo ver esses resultados. Bom, para finalizar, eu queria que vocês dessem meio que um parecer sobre a Bolsa em geral, né? Porque a gente está acompanhando a temporada de resultados. Naturalmente, empresas vão surpreender positivamente, negativamente, vai ter movimentos de alta e de baixa, mas a Bolsa não vive bons momentos. Não precisa ser um expert do assunto, é só acompanhar recentemente como tem sido o desempenho da Bolsa, até nesse começo de 2016, uma queda muito forte. Para olhar unicamente para resultados, aquela receita básica de empresas com baixo endividamento, bastante caixa, resultado resiliente, menos exposição ao mercado interno, é uma boa forma de se defender no mercado de ações dentro dessa temporada de resultados? Eu acho que o grande call do momento hoje é o que o Federal Reserve vai fazer, mais do que um call micro, né? Eu acho que a razão pelo qual a Bolsa brasileira está depreciada, aliado a um desconforto do mercado americano para com o Brasil, né? Você vê que as ADRs caíram, a ADR mais negociada era brasileira, agora é a sexta, quinta colocada lá em volume, o volume caiu para quase 40% do que era. Eu acho que nós temos que prestar atenção no que o Fed vai fazer, né? A gente tem muita coisa no ar, você tem China, na China você tem um monte de coisa, né? Você tem a desvalorização do yuan, você tem a mudança da economia, você tem o dilema hard landing, soft landing. No Federal Reserve você tem esse mantra que lendo um analista lá de fora, que está falando que se o Federal Reserve manter esse mantra de ter que levantar os juros 4 vezes esse ano, não tem uma ação que está salva nos Estados Unidos, e isso, por nós termos uma correlação positiva, também nos afeta. Você tem o preço do
petróleo, o preço da commodity, você tem a perda do investment grade. Então são tantas variáveis que os resultados desse trimestre eu acho que não tem um impacto tão forte como já tiveram no passado. Óbvio que é muito importante, a gente tem que analisar muito próximo, mas eu acho que o call do momento é o que o Federal Reserve vai fazer. Ele vai levantar as quatro vezes os juros esse ano ou não vai levantar 4 vezes os juros esse ano? Dado que ele não levante os juros esse ano, a gente pode começar a analisar na base micro, ver quais as empresas que a gente pode se alocar, sempre procurando empresas com bom management, um pouco alavancadas, e aí entra o nosso gestor que pode analisar melhor as empresas. Eu concordo com o que você disse, Pablo, que a gente está em um período de dominância macro bastante forte na Bolsa, né? Isso é um fato e o investidor deve prestar atenção a isso, né? Não pode esquecer que existe um elemento macro aí fora e pensar a respeito do seu timing, etc. Mas também em tempos de crise eu acho que é um bom momento para voltar para os fundamentos, né? Para aquelas questões mais básicas de você empregar seu capital a médio prazo com bons resultados. Então, a boa notícia aqui é que, evidentemente, a Bolsa hoje, com essa queda, ela já apresenta um número maior de oportunidades, talvez, do que ela apresentou no meio do ano passado. E existem um número de empresas que têm características como o que você estava defendendo e que eu acho que são todas as que devem ser procuradas, especialmente no momento desse. Empresas com estrutura de capital saudável, com modelos de negócio comprovados e com uma solidez, né, no que elas fazem, com, todo mundo diz isso, bom management, né, eu acho que isso se refere principalmente na minha forma de ver, um dos aspectos mais importantes disso é a capacidade que a administração de uma empresa tem de alocar capital de forma eficiente e rentável, né, ou seja, em bons projetos, não em projetos de alto risco, com maus retornos. E nisso tudo, numa recessão como a gente está vivendo, eu acho importante pensar e refletir bastante no quanto o investidor está disposto a pagar pelo crescimento, porque nós não sabemos hoje quando esse crescimento vai se materializar, quando a economia brasileira vai sair desse ciclo. Então, eu acho importante se focar, evitar cometer o erro de pagar excessivamente por crescimento futuro nas circunstâncias em que nós estamos vivendo hoje no mercado brasileiro. Felizmente, há um número razoável de ações com esse conjunto de características. O que a gente percebia até o ano passado, metade do ano passado, é que por mais que a Bolsa caísse, boas ações não caíam tanto para ficar convidativas. E o que a gente tem visto, pelo menos de agosto para cá, é uma queda bem forte até de empresas tidas como muito sólidas, com bons resultados, que continuam com esses bons resultados. Eu acho que o ponto que você mencionou, Pablo, é fundamental mesmo. Tem tantos fatores macro que o micro acaba sendo ofuscado por um momento. Mas a partir do momento que o macro começa a ficar mais claro, a gente tem que saber como é que está o micro para filtrar essas boas empresas. Acho que um setor que a gente poderia olhar, não estou dizendo nada com viés de compra ou viés de venda, acho que um setor que a gente poderia analisar, por exemplo, seria o setor imobiliário. As ações sofreram bastante, os resultados, as expectativas não são muito boas, mas eu acho que o resultado desse setor vai nos dar um panorama próximo de como está a situação econômica atual no Brasil. É que está muito voltado para a dinâmica da economia. Né? E está muito linkado aos bancos, à inadimplência, ao desemprego. Então, acho que pode ser de bastante utilidade olhar com lupa o resultado dessas empresas. Para fechar, que foi um setor que a gente não comentou aqui, as perspectivas não são muito boas, a gente até tem visto nos últimos anos, as empresas mais voltadas para a indústria, siderurgia, infraestrutura, até voltado para o segmento imobiliário. Esse ano não tem como esperar muita coisa boa dessas empresas ou já está num nível de preço que qualquer não notícia negativa já acaba sendo positivo para elas? Como é que vocês estão vendo esse setor? Eu acho que
O momento é turbulento, né? Como o Cassiano pontuou muito bem. Então, acho que ainda há espaço para chegar no momento onde não notícia pode trazer melhoras significativas. Né? Eu acho que no mercado de infraestrutura, acho que a gente ainda pode esperar um pouco a gente pode aguardar um pouco mais, talvez, para ver uma melhora mais significativa. Né? Eu acho que os setores importantes também que a gente pode olhar são o petrolífero, siderurgia, mineração. Né? Eu acho que a gente pode analisar mais próximo. Esses setores têm componentes muito importantes para a economia brasileira e também componentes da economia mundial e que podem nos dar um parâmetro para olhar para frente um pouco o que pode estar por vir. Né? Uhum. Eu vou fazer uma observação sobre o setor de siderurgia e minério de ferro em particular. Né? As ações sofreram demais nesses últimos períodos. E parecem muitas delas baratas, né? Essas ações, essas empresas, né, elas estão defrontadas com uma dinâmica de mercado muito difícil que não tem origem no Brasil. Né? Ela tem origem no panorama global dos setores em que elas atuam, né, com um foco muito no que acontece hoje na China. Né? Então, a nossa visão na Constância Investimentos é que a probabilidade de uma recuperação substancial nos preços do minério de ferro e do aço, essa probabilidade é bastante baixa. Então, e ao mesmo tempo, essas empresas elas enfrentam um legado de endividamento muito grande, né, que foi usado para financiar investimentos numa época em que os preços eram muito diferentes e tornavam esses projetos rentáveis, e hoje talvez eles não se rentabilizem. Então, pessoalmente eu não espero que possa haver uma melhora substancial no ambiente de negócios dessas empresas esse ano. Bom, da pauta acabou aqui. Eu gosto de encerrar sempre com uma pergunta, pode ser muito mais a opinião do que uma análise mesmo. Mas vocês acreditam que a Bolsa termina o ano com a sensação melhor do que começou esse ano? Ou a gente pode esperar um começo de 2017 ruim ainda para a Bolsa? Quer falar primeiro ou falo eu, Cassiano? eu posso falar. Eu acho que a gente ainda tem, voltando à situação macro, eu acho que a gente tem muita coisa acontecendo no mundo. O mundo vinha numa bonança diferente do Brasil, né? O Brasil já entrou, largou na frente, já entrou em momentos a Bolsa do Brasil já caiu antes da Bolsa do mundo. Essa semana que passou a gente viu bastante, várias bolsas realizando, né? A gente viu a Bolsa Americana caindo em torno de 10, a gente viu, teve dia que as bolsas europeias caíram 3, Itália chegou a cair 5 num dia. Então acho que a gente tem bastante espaço para a realização de lucro fora, que tem correlação positiva conosco. Então, voltando, acho que a situação é muito mais macro do que micro. Né? O nosso dólar, o nosso real ficou fraco frente ao dólar, mas vale lembrar que o dólar se fortificou frente a todas as moedas do mundo. Então foi exacerbada a nossa fraqueza da nossa moeda frente ao dólar. Então a gente tem que ver como que a maior economia do mundo vai performar, o que vai acontecer com o Federal Reserve recolhendo dinheiro, aumentando os juros, né? Qual vai ser a velocidade. Acho que o grande ponto, como você mesmo pontuou, que tem que ver quantas vezes o Federal Reserve vai falar volatilidade, mas eu acho que o grande ponto é qual é a velocidade que o Fed vai subir os juros americanos. Acho que isso é o ponto fundamental. Então a gente tem que ver como que vai ser hoje às 5 da tarde, né? Hoje 27, quarta-feira, às 5 da tarde, o Federal Reserve vai anunciar o que ele vai fazer com a taxa de juros, expectativa é que não aumente, mas vai também depois nos dizer qual vai ser a velocidade que ele vai subir os juros. E essa velocidade que vai determinar o que vai acontecer na maior economia do mundo, na bolsa da maior economia do mundo, o que vai ter uma correlação bastante forte conosco aqui no Brasil. Bom, e você, Cássio, tem uma resposta um pouquinho mais direta ou prefere ligar um pouco em cima do muro também? Eu acho que a Bolsa como um todo
talvez não termine o ano num astral terrivelmente bom, porque simplesmente porque a nossa economia está num momento muito ruim, esse vai ser um ano de recessão, né? Agora, eu acho que uma coisa que deve ser marcante nesse ano de 16 e talvez nos próximos anos é que a gente está vivendo um momento de mudança no paradigma econômico brasileiro e provavelmente os vencedores que a gente terá esse ano e nos próximos 2 anos vão ser bastante distintos daqueles que nós tivemos nos últimos 5 anos. Então a gente pode voltar para algumas empresas exportadoras, industriais, que voltam a ganhar competitividade, alguns segmentos de serviços na área de finanças, enfim, tem muitas coisas que se pode pensar que podem ser vencedores, e essas sim terminarem o ano com um aspecto bom, promissor. Mas aquele segmento que vai continuar enfrentando dificuldades está aí na bolsa e vai permanecer. Entendi. Bom, gostaria de agradecer a participação, a aula que vocês deram aqui. Cassiano e Pablo, muito obrigado pela participação. Imagina, obrigado a você. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa. Se vocês quiserem ver outros vídeos do InfoMoney, é só seguir o canal do InfoMoney no YouTube que vocês vão receber um alerta sempre que sair um vídeo novo. Vocês fiquem ligados, fiquem preparados para essa temporada de balanços e tenham bons investimentos. Até mais!